Olá, meus queridos que me assistem. Muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. É uma satisfação poder me dirigir novamente a vocês através aqui do meu canal no YouTube, Pastor Sérgio H. Costa Oficial, e esse é o programa Renovando o Entendimento, programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça. É uma alegria poder me dirigir a você mais uma vez, poder ter esta oportunidade de trazer a meditação na palavra do Senhor como alimento espiritual, alimento para a sua vida, alimento para o seu coração, um alimento que você precisa, e eu tenho certeza que o nosso Deus estará edificando a sua fé. Bom, meus queridos e amados irmãos, antes de mais nada, eu quero pedir que você que me assiste possa, ao final do vídeo, deixar a sua curtida, o seu compartilhar e também não deixar de se inscrever no canal para poder estar recebendo as notificações todas as vezes que tiver um vídeo novo publicado, esse vídeo você ser notificado e você também poder assistir. Quero dizer que aos domingos eu estou gravando as mensagens, as pregações e durante a semana eu estou postando estudos bíblicos. Esses estudos, de acordo com as indagações que têm chegado até mim, as perguntas que são feitas, e eu tenho aproveitado durante a semana a postagem no mesmo canal aqui do YouTube. No meu canal posto estudos bíblicos. Já tem 4 estudos publicados. O primeiro dele foi sobre a predestinação, o ato da soberania de Deus. O segundo estudo que nós publicamos foi salvação somente pela graça em Cristo Jesus. O tema número 3 foi que nós pertencemos unicamente ao Cristo ressuscitado. E o tema número 4 é as atribuições do evangelista. Então, é muito importante que você esteja atento aí aos nossos estudos, que nós estamos colocando durante a semana também. E se você quer ter esclarecimento bíblico sobre determinado assunto, basta solicitar, que nós estaremos tendo o imenso prazer de estar postando em vídeo acerca do assunto que você quer que seja esclarecido. Amém? Então vamos lá. Eu quero trazer uma meditação nessa oportunidade a você, lembrando o versículo que está lá no livro de Salmos 46, versículo 1, onde diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente nas tribulações. Ou, em outras traduções, na hora das aflições. Então o salmista ali, ele informa que Deus, ele serve de refúgio, de fortaleza e de socorro. Refúgio é o lugar onde a pessoa tem abrigo. Fortaleza é o lugar onde a pessoa tem proteção. E socorro é a provisão de Deus em favor da situação que a pessoa precisa resolver. Então, da parte do nosso Deus, unicamente dele provém tudo isso: refúgio, fortaleza e socorro. E eu quero, numa outra passagem bíblica aqui, trazer uma meditação em algo que teve um posicionamento, uma atitude de uma maneira e uma atitude do profeta de Deus, mostrando qual é a maneira certa de se posicionar diante das situações. Houve uma declaração de guerra
numa certa época, do rei da Síria, declarando guerra a Israel. Só que, quando ele enviava suas tropas para um determinado lugar, o profeta Eliseu, ele mandava que justamente o povo não passasse por aquele determinado lugar. Então o rei da Síria inquiriu, quis saber como é que eles estavam sabendo dos planejamentos deles e dos ataques que eles queriam realizar e não conseguiriam fazer. E foi informado que o profeta Eliseu é quem estava tendo essa revelação da parte de Deus e prevenia, logicamente, os seus servos para não estarem naquele lugar e serem atacados. Então o rei procurou saber onde ele estava e foi informado que ele estava em Dotã. Então eu quero agora ler, apenas do versículo 15 até o 17, o que aconteceu nessa oportunidade, né? O versículo 14 diz: Então ele enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Isso, as tropas do rei da Síria cercaram a cidade onde estava o profeta Eliseu com o seu moço que lhe dava assistência, que era chamado Geazi. Então, ali estava eles em Dotã e as tropas da Síria, os cavalos, os cavaleiros, os seus exércitos, cercaram a cidade. Versículo 15 diz assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, Geazi, se levantou cedo e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Olha aqui, a pessoa diante de uma situação. Ai, o que nós vamos fazer agora? Ele perguntou para o seu senhor ali, o profeta Eliseu: o que nós vamos fazer agora? A cidade está cercada. Só que no versículo 16, o profeta Eliseu assim responde. Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como que o profeta tinha essa certeza, né? Talvez você pergunte, mas eu te falei lá no Salmo 46, Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza e Deus é o socorro. Então o profeta Eliseu fala, quando o seu moço viu as tropas cercando a cidade, ele falou: o que faremos? Só que o profeta Eliseu falou: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Então, no versículo 17, ele diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha aqui, o próprio Eliseu, profeta do Senhor, quando viu que o seu moço só estava vendo o problema, ele pediu: Senhor, abre os olhos dele. Os olhos o quê? Espirituais. Então é esse o tema que eu quero trazer aqui para você nessa oportunidade, nessa manhã, meditação na palavra do Senhor. Primeiro mostrando aqui que Geazi tinha uma visão curta, né? Ele só estava vendo o problema. Ele só estava vendo que a cidade estava cercada e ele teve medo. O que faremos? A condição do ser humano, muitas das vezes, é uma condição de visão curta, é onde ele só vê o problema, é uma visão imediatista, ou seja, ele começa a dizer, achar que não vê solução, né? Acha que o problema não tem solução, o que nós vamos fazer agora? E também uma visão meramente humana, são essas três condições humanas, é uma visão curta, é uma visão
imediatista e é uma visão meramente humana, onde ele só vê as impossibilidades. Então, visão curta, só vê o problema. Visão imediatista, fala que não tem solução. E uma visão meramente humana, é que só vê as impossibilidades. Mas Eliseu dá uma lição aqui para Geazi, mostrando em quem estava sua confiança. Ele fala: Senhor, abre os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele pôde ver que havia um exército muito mais numeroso do que o exército sírio, um exército numeroso de anjos. Aquela cavalaria ali que estava ali era de anjos de Deus, guardando o servo do Senhor Eliseu. Então o Geazi pôde ter aquela visão. Então, esse exemplo mostra claramente como deve ser visto as situações. As situações devem ser vistas unicamente pelas possibilidades que Deus nos mostra através da sua palavra. Talvez você olhe só para os seus problemas e tenha a visão curta de dizer que o problema não tem solução. Você tem uma visão imediatista, você acha que não tem jeito, e você tem uma visão meramente humana, só vê as impossibilidades. Mas eu comecei essa pregação falando do Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na hora das aflições. Então, eu quero que você medite nisso que eu estou falando aqui, né? Medite nisso aqui que eu estou falando. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Jesus deixou-nos a seguinte palavra para que esteja nos nossos corações, sendo lembradas todos os dias. Ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou: eis que estou convosco. Então, diante de situações adversas, não vamos ter visão curta, não vamos ter uma visão imediatista e não vamos ter uma visão meramente humana. Não vamos ter uma visão curta que só vê os problemas, não vamos ter uma visão imediatista que não só vê as impossibilidades e não vamos ter uma visão meramente humana que não vê jeito para as coisas, né? Mas temos que ter a visão que Deus nos dá através da sua palavra. Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente. Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor nos diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Então o nosso Deus não nos desampara. Se você está me assistindo agora, está tendo alguma situação, tem até amedrontado você não vê jeito para essa situação, talvez você pense assim: essa situação, eu não vejo saída. Veja o que o profeta falou aqui: Senhor, abre os olhos desse moço. Talvez você precisa que Deus lhe abra os olhos espirituais para você compreender que as promessas de Deus são reais. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, Ele está conosco todos os dias e Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Então, diante de todas e quaisquer situações, a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. O servo de Deus
em Cristo Jesus, ele é mais que vencedor por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então receba essa palavra no seu coração, receba essa palavra dentro no íntimo do seu coração. Confie naquilo que Jesus Cristo nos deixou de ensinamento, mostrando o amor do Pai, mostrando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer ninguém perecendo, mas tendo vida em abundância, sendo justificado, tendo a graça de Deus na sua vida, tendo a paz que excede todo entendimento, tendo a alegria do Espírito Santo no seu coração e tendo a certeza da sua salvação, vivendo nessa vida tranquilo, vivendo esta vida em paz e diante dos problemas, sabendo que o Senhor é o socorro, é o socorro, é o socorro presente na hora das aflições. Deus está presente, Deus nunca nos desampara. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba no seu coração, tome posse daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer abençoar você, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer avivar a tua fé, renovar, fortalecer você, para você ser um testemunho vivo do seu poder. Deus não quer você ser um amedrontado, um servo que não sabe o que fazer, que fica correndo, cocheando entre dois pensamentos. Não! Deus quer que você seja uma bênção nas suas mãos, um vaso de honra nas suas mãos, para que a sua palavra seja proclamada, para que o seu evangelho seja anunciado e para que você, na sua caminhada, tenha uma vida de inteira profissão de fé nas promessas do Senhor. Que você possa viver isso, em nome de Jesus Cristo. Receba no seu coração essa palavra, tome posse pela fé, creia no Evangelho de Cristo e saiba que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Ele nunca nos desampara. Tome posse da tua bênção, tome posse desse ensinamento, receba no seu coração esta mensagem, seja edificado, seja fortalecido e que Deus abençoe suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e área física. Em nome de Jesus. Assim, amados, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assim eu termino, eu concluo agradecendo ao Senhor, pois eu creio que Deus está falando ao seu coração. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Em nome de Jesus, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.